Olá, eu sou Eli Wassa e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de estreia, como nasce uma festa. Meu convidado agitava as quadras de basquete quando jogador, e hoje é responsável e fundador de um dos núcleos mais importantes da cena independente de São Paulo, a Caps Lock. Mais que uma festa, um convite a um novo estilo de vida aos amantes da música eletrônica e que garante diversão, liberdade de expressão e humor. Só podia estar falando de Paulo Tessuto. Aê! Tessuto, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter topado. Tô bem feliz que você tá aqui. Obrigado, Ali, pelo convite. Também tô feliz de estar aqui. Obrigado também pela introdução. E obrigado pro pessoal aqui da equipe também. Tessuto, como é que surgiu a sua relação com a música? Quando eu era bem novinho, eu lembro que minha família assistia muita televisão. Então eu assistia novela, programas de domingo. Então, por exemplo, eu lembro... Uma das primeiras memórias musicais que eu lembro é do Raça Negra tocando no programa do Gugu. E aí eu lembro de ter visto o W também nesse tipo de programa, as trilhas das novelas. Eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí foi meu primeiro contato com música. Mas meu avô sempre ouvia muito tango em casa. Tinha vários discos, inclusive daqueles de gramofone antigos, que ele ouvia sempre em casa. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outros estilos de música, mas minhas primeiras memórias remetem a esses grupos. E você se lembra da primeira vez que você tocou? Lembro, foi na Louca, um domingo. Foi na Louca? Era meu aniversário de 21 anos, com acho. Pomba? Aham. Não foi na Grande. Foi bem legal. Eu adorei. E aí, surgiu essa vontade, aos poucos, de tocar, né? Foi a primeira vez que eu toquei, foi na Louca. Mas você já comprava disco? Não, foi meio não. assim, o Pomba te chamou e falou, vem aqui, faz um som. Eu tinha muito CD. CD. Que eu colecionava desde que eu era adolescente. Então, eu toquei com CD, eu lembro. Mas eu não tinha nenhum vinil, nem imaginava que ia tocar música eletrônica. E como que foi no começo de carreira pra você, assim? Você teve que conciliar com outros trabalhos, como muitos DJs fazem? Sim, porque quando eu comecei a tocar, fazer eventos, eu já tinha outro emprego. Eu acho que na época eu tava trabalhando na Chili Beans, do Shopping Paulista. E lá que eu comecei a sair mais. E aí eu continuei trabalhando, depois da Chili Beans eu fui pra Coach, depois eu fui pra Ali, depois voltei pra Coach, voltei pra Chili Beans. Então teve um bom tempo, fui corretor de imóveis, uns 2 anos mais ou menos, fazendo as duas coisas. Mas eu tava acostumado já... Mas você gostava de ser corretor de imóveis? Não gostava, era muito ruim. Era muito ruim. Às vezes eu saía pra fumar e voltava 2 horas depois, assim, porque não tinha salário, sabe? Você ganha com a comissão. Então, não tinha um equilíbrio muito grande, assim, quando você entra pra trabalhar de corretor. É bem difícil o começo, você conquistar com seus clientes. E como que foi a primeira festa que você fez? Você começou fazendo a Caps Lock? Não, a primeira festa foi a Plastic Romantic, que era a festa já do Pedro Latari, meu amigo, que fazia essa festa. E aí eu tive a ideia de fazer, como eu gostava mais de música eletrônica, eu falei, vamos fazer outra versão dessa festa, que é a Plastic Electronic. E depois virou a Plastic, só a Plastic, passou pelo Vegas, fizemos show do Vive La Fête. E começamos na gruta, né? Você foi? Eu fui, eu tava lá. O Junior C tocou também? Não toquei, mas eu fui porque eu gostava da banda, eu gostava do Vive La Fête. Eles são ótimos, né? Não, o Junior C tocou esse dia, você lembra? Eu não lembro. Eu só lembro que eu fui no show. E a gente fez uma pista paralela, o Oscar Bueno tocou também. Eu, o Junior C, o Oscar Bueno e o Pedro. E aí, depois ficou só Plastic, fomos pro Vegas. Aí a gente fez algumas edições no Vegas e depois a gente fez uma de 3 anos no Tapas, logo que abriu. Lá na Augusta também. E aí a festa acabou. E aí depois que eu comecei a Caps Lock, quando a festa acabou. E como nasceu a persona do Carlos Caps Lock? Nasceu num after. Bem cedo, de manhã, assim. Eu tenho poucas memórias desse dia, porque faz muito tempo. E porque tava num after? Também, né? Mas a gente tinha uma brincadeira de inventar personagens. E eu inventei o Carlos Caps Lock. As iniciais idênticas, né? Mesma letra. E eu inventei o Carlos Caps Lock. E aí depois ele virou designer de teclado, deformador de opinião. Essas ideias foram surgindo depois, né? Não foi um personagem moldado e criado e pensado. Ele foi organicamente evoluindo. Como muitas das suas ideias, né? Elas meio aparecem e depois elas vão se concretizando, né? Sim, E a festa Caps Lock rompeu muitas barreiras, que acolhe diferentes tipos de pessoas com diferentes backgrounds e não só o público underground.
Era isso que você tinha essa visão quando você começou a festa? Como que foi? Você tinha uma ideia de como seria essa mistura de pessoas? Não, nunca pensei nisso. Isso Sabe aquelas coisas que você vai começando a fazer e você aprende com os tombos, né? Ou até as coisas que melhoram, as evoluções que você faz. Foi bem orgânico também. A gente sentiu a necessidade, depois de uns 4 anos, a festa tinha 3 anos, de expandir a festa. E nisso a gente pensou em investir mais na estrutura e no som também, para começar a atrair outro tipo de público, porque a gente percebeu que o público mais exigente, que acaba consumindo mais, gastando mais na festa e ajudando, né, uma festa a poder se manter, eles são um pouco mais exigentes. Então a gente começou a investir no som, né, um som de mais qualidade, no line-up também, nas locações e na estrutura toda da festa. Mas teve um determinado momento que eu me toquei disso, como era importante romper essa barreira e começar a dialogar com outros públicos para que a nossa mensagem fosse chegando cada vez mais à frente. E você acha que isso aconteceu também por causa do próprio crescimento da festa? Porque as pessoas elas começam a olhar com curiosidade também, né? A festa vai crescendo e falar, eu quero ir lá conhecer o que é a Caps Lock, né? Sim, eu acho que tem muito a ver com isso também. Ela ter crescido na cena. Mas a qualidade da entrega também eu acho que afetou bastante, porque normalmente esse público, se ele vai numa festa, ele não se importa de pagar o ingresso num valor relativamente mais alto do que é quando você compra antecipado, consome mais no bar, mas eles gostam, como eu falei, de uma entrega melhor. Então se ele vai nesse evento e a entrega está mais ou menos, a probabilidade dele voltar é 50%. No segundo, ele já não volta mais. Então a gente sente também que foram essas coisas juntas, o sucesso da festa, mais a qualidade da entrega, que conseguiram consolidar esse público bem misturado que a gente tem de todas as tribos. E quando você começou a fazer a festa, você imaginou a proporção que ela tomaria? Porque ela realmente é uma das mais importantes, né, da cena de São Paulo. E eu acho que ela inspira muitos outros núcleos ao redor do país. Obrigado, Eli, pelas palavras gentis. Mas é verdade. Eu acho que... Eu até esqueci a pergunta. Quando você idealizou a festa, você imaginou que ela tomaria essa proporção a ponto de dela inspirar outros núcleos, Sim, outros profissionais? Nunca imaginei. A gente começou tão pequenininho, 80 pessoas. E aí, nos 3 primeiros anos, a gente não conseguia passar de 600 pessoas. Era meio instável, assim, até acho que por conta do amadorismo que a gente tinha na produção. Então eu nunca imaginei que fosse... É lógico que a gente sempre deseja, né, que as coisas deem certo, mas eu acho que também não ficar criando muita expectativa faz com que o trabalho evolua organicamente de uma forma mais leve, até para o produtor de eventos, né, sem toda aquela ansiedade, porque as coisas... Eu lembro uma vez que o Márcio Vermelho, eu tava me queixando para ele que eu sempre abria a Freak Chic. E aí ele falava assim, calma, tipo, tem certas coisas que demoram um tempo para acontecer, mas elas acontecem e aí elas vêm na hora certa. E acho que isso se aplica a todas as áreas hoje na minha vida. Quando eu penso em fazer alguma coisa, eu lembro disso. Porque às vezes, se eu tivesse pegado uma pista no meio da noite sem ter muita experiência, talvez eu tivesse tocado muito mal e não fosse tocar outra vez naquele horário. Então, acho que tudo a seu tempo é sempre mais leve. E quais as dificuldades e desafios que você enfrentou ao longo desses anos de Caps Lock, na produção e na criação da festa? Nossa, são muitos desafios, né? Vai começar aquele momento de choradeira que você fala, ai meu Deus. Vamos porque estender o programa. Fácil. Não é fácil. As pessoas acham que é tudo lindo, maravilhoso. É incrível fazer festa. Mas a gente lida com um monte de questões, de dificuldades, de obstáculos e vamos falar um pouco sobre isso também, né? Sim, eu acho que o principal obstáculo é a ansiedade e os riscos que a gente corre quando a gente está fazendo um evento e também a responsabilidade civil que você tem ali sobre todo mundo que está ali no seu evento curtindo, se divertindo, esvaziando a cabeça dos problemas, enfim, o que as pessoas costumam fazer numa festa. Então, esses são os maiores desafios sempre, porque é um projeto sempre muito tenso, porque o risco de prejuízo é grande, a preparação é intensa, demorada, a execução também é exaustiva, porque a gente constrói a festa e depois desmonta tudo. Então, esses são os maiores desafios, mas é claro que sempre teve o desafio da legalização, que foi um grande passo que a gente deu. Foi muitas coisas que eu nunca tinha pensado que eu comecei. É muito burocrático, Sim, né? é difícil. A gente sabe se vai sair o alvará no dia da festa. Ou seja, se não sair, no dia da sua festa, você tem 12 horas para achar um lugar e fazer uma festa.
É muito difícil, mas É bizarro isso. também é difícil fazer o gerenciamento da equipe, também é uma coisa bem complicada, bem complexa, porque são muitas pessoas, muita coisa acontece, né? E também as pessoas trabalham sob pressão no evento, porque é um trabalho muito exaustivo, né? Você tá lá a São noite muitas inteira trabalhando, horas. muitas pessoas muito alteradas, isso faz com que às vezes o relacionamento, a comunicação seja difícil em alguns Sempre momentos. tem os ruídos na Sim, comunicação, né? sim, fora também o de sempre, né? Os perrengues de coisas que dão errado em cima da hora, gerador que pifa. Aconteceu no aniversário da DJ que Caps não Lock. Sim. aparece. DJ que perde voo, vindo de outros países, Ou que tem que se comprar joga outro. demais e não consegue tocar. Acontece. Você participa de todo o processo de criação, desde o tema da festa, você escolhe os performers. Como esses pontos são definidos dentro do evento? Você participa de todo o processo de criação da festa, desde o tema até material impresso, vamos dizer Sim, assim? participo de todos os processos, eu gosto bastante de estar presente para dar um suporte para a equipe e também demonstrar que eu estou interessado em todas as áreas, que todo mundo tem um valor e que tem um peso, um peso dentro da festa. Mas tem, por exemplo, várias outras atividades que eu sempre tenho ajuda. Por exemplo, eu começo com a data, escolho a data. Aí eu faço o line-up junto com o Laércio. Aí a gente espera ver o que vai acontecer no país para escolher os temas. Aí eu desenvolvo os temas em cima disso. E aí toda a produção vai se desenrolando. Eu escolho os performers também. A gente tem a cenografia e as luzes do Modular Dreams, mas que eu também ajudo na colaboração às vezes, né, de ideias. Então eu gosto de estar ativo e participar. No máximo que eu puder, até no bar eu trabalho. Se você for lá no pico, bombou a festa. foi pro bar. Mas eu já fiz isso. A gente Sim. teve vez que foi na época do craft. Bombou, não tinha gente no bar mais, tava um caos. Eu fui lá atender, né? Não tem o que fazer. E de onde vem a inspiração e motivação pros temas das suas festas? Olha, nem eu sei, pra falar a verdade. Das poucas conversas que eu tive com você, já tem tema pra, sei lá, 3 programas. Mas normalmente é um processo muito espontâneo. Eu vejo... Dar um exemplo mais ou menos como funciona a minha cabeça. Eu vejo uma cena de alguma coisa. Nessa cena tem algum objeto, alguma coisa que acontece que é o assunto, o sujeito da coisa. E a partir daquele objeto eu começo a imaginar como colocar ele num outro contexto mais ambíguo ou que ele tem um ressignificado. E eu já começo a pensar na palavra, como que eu posso separar duas palavras, uma palavra em duas que tem um significado ambíguo. E aí as coisas vão indo. Mas os temas das festas eu sempre olho para as notícias. Começo a ler as notícias e tal. E a partir disso eles surgem. Se torna meio um registro daquele momento que a gente está vivendo no país ou no mundo. Sim, e aí é legal também colocar esse assunto de uma maneira que não é muito agressiva para as pessoas pensarem, porque normalmente são assuntos meio delicados, sensíveis, que as pessoas não associam muito quando elas estão numa festa, mas que fazem elas pensar sobre isso de alguma forma. Em algum momento ela foi impactada com aquela divulgação, ela leu aquele tema e ela vai... tentar entender o que significa ou o que a gente quis dizer, por que a gente está falando daquele assunto e ela vai chegar na notícia. Então é um processo meio longo, assim, e reflexão. Falando sobre isso, por que é importante a comunicação da festa se conectar com o público de uma forma honesta e transparente? Porque eu acho que na Caps Lock eu sempre procuro colocar só coisas que eu consuma, por exemplo. Coisas que eu não consumo, eu não coloco na festa. Então isso se aplica como um conceito de que eu vou oferecer para o público uma coisa que eu compraria, uma coisa que eu consumiria. Então eu acho que se colocar no mesmo nível do público, aquele velho ditado, não vou fazer para as pessoas o que eu não quero que façam para mim. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje para quem produz evento, para quem tem qualquer tipo de empresa, tentar entender qual que é o problema das pessoas, por que elas vão... se elas podem ter problema consumindo aquele produto ou não, ou se é interessante como aquela empresa se comporta no mercado, e isso faz com que a sociedade às vezes comece a ter uma linha de pensamento diferente. As festas da cena independente da música eletrônica abordam e expressam suas visões sobre diversos problemas socioculturais. Como você vê tudo isso que acontece, a maneira que as festas abordam esses assuntos ou expressam suas opiniões? Eu acho muito positivo.
Eu acho muito positivo porque o artista e as festas, os promoters, eles têm um poder de engajamento muito grande com o público, que segue os DJs, que gosta do som que eles fazem, que admira o posicionamento deles. Então isso é contagiante. A gente consegue levar à frente ideias mais igualitárias para o nosso público e muitas vezes as pessoas elas não pensam nos assuntos porque não é colocado para elas. Sim. Muitas das coisas, a maioria dos problemas que o Brasil tem eu não sofro na pele, porque eu sou uma pessoa privilegiada. Mas quando você começa a conviver com essas pessoas e enxergar e ouvir elas falarem, você começa a pensar nisso. São muitas as portas de entrada para muita gente, conversando com pessoas que sofrem com esses problemas que a gente não vê. Fazer festa também é um ato político? Sim, com certeza. Reunir pessoas, né? E quanto tempo de planejamento é necessário entre a ideia para a festa até a desmontagem? Quanto tempo é o processo de uma festa? Eu poderia dizer 6 meses no mínimo, porque a gente 6 escolhe meses. com bastante antecedência a data, tenta checar os bookings que estão disponíveis. Vocês estavam fazendo todo mês antes? No começo era assim, era todo mês, nos 3 primeiros anos, até acho que o 5º aniversário foi todo mês. E aí depois a gente foi reduzindo aos poucos. Tá. Hoje a gente faz 3 por ano. 3 por 4, ano. 4 por ano em São Paulo. E por que essa decisão em espaçar? A gente percebeu ao longo do tempo que quando a gente dava um tempo uma hora entre uma festa e outra, a festa crescia. Sim. E a gente também percebeu que tinha o número de festas que tinham quando a Caps Lock tinha 3 anos e depois até agora que ela tem quase 10, é muito maior. Então o público foi pulverizado de certa maneira. Pessoas que frequentavam as nossas festas começaram a fazer as próprias festas. Então isso gerou o público deu uma espalhada em vários eventos. Então era muita festa que tomava prejuízo, se fizesse todo mês a festa não crescia, era mais propensa até a diminuir. E eu acho que aí também é importante a gente analisar que se tem mais festa acontecendo, significa que tem menos espaço na cidade. Sim. Então a gente pode também, em vez de fazer 12 festas no ano, eu posso fazer 4 maiores e eu tô deixando livre espaço para outros eventos fazerem também. A cena independente de São Paulo cresceu muito, né, nos últimos 10 anos. Nossa, muito. Acho que quadruplicou o tamanho. E quais os desafios? Porque, lógico, tem o lado que é incrível, que é maravilhoso você fazer parte disso, mas também com isso vem os desafios. Um deles é a concorrência, talvez. E quais os problemas que vieram com esse crescimento? Eu acho que foi difícil no começo, porque era muita festa no mesmo dia. Às vezes na mesma semana também. Não se falavam, né? Não se falavam também, difícil bater as agendas. Eu acho que fazer festa no Brasil é muito difícil, né? Sim. A gente viaja pra tocar, ver como é tudo, né, bem profissional lá fora, em alguns lugares. Então eu acho que os percalços são muitos, mas a comunicação entre as festas acho que é essencial para eliminar muitos problemas que a gente tem hoje. E vem se arrastando de muitos anos, né? Quantas pessoas trabalham na sua equipe? Trabalhando na festa ali? Em média, 150. 150? Em um evento, descontando todo mundo, né? Quem faz trabalho de divulgação, segurança, os DJs, o staff, mais ou menos 150 por evento. E vocês começam a montagem muito antes, assim? Ou... 8 da manhã. Mas no mesmo dia, No mesmo sempre? dia, porque senão a gente tem que pagar 2 diárias, aí viabiliza o evento. Sim. Como que vocês escolhem os espaços para as suas festas? Antigamente a gente saía na rua e Com saía carro, procurando. dando rolê. Hoje em dia a gente tem que usar os que tem, porque são muito poucos, né? Até porque a festa cresceu e você não consegue fazer em qualquer lugar mais, sim. né? Sim, aumentou muito a demanda por esse tipo de evento, porque não só as festas independentes, mas agências, marcas, até clubes mesmo começaram a fazer festas nesse tipo de espaço também. Então isso faz com que gere uma inflação. A Fabriqueta, a primeira vez que a gente fez festa lá, em 2015, se não me engano, o valor que a gente pagava era menos de 10 vezes o que a gente paga hoje. Então tudo isso vai influenciando, né, no evento. Você pensar 2 vezes antes de fazer todo mês. Rolou uma super valorização dos espaços, assim, Sim. tá todo mundo sofrendo com isso. E como funcionava... Agora não, porque vocês fazem eventos em locais que já tem alvará e tudo mais, já tem uma estrutura. Mas como que funcionava lá no começo encontrar, usar e ocupar esses espaços urbanos? Era tudo ilegal, né? A gente fazia tudo Todo mundo sem no pensar. começo, Maior ok. irresponsabilidade. A gente chegava, encontrava
E eu não tinha essa mentalidade de olhar para o espaço e ver onde que tinha um risco para o público, né? De tropeçar e se machucar, ou um prego, um ferro que foi cortado e ficou ali, ou um teto que não vai aguentar, o sub pode desabar, se tem ou não acesso suficiente para evacuar. Então tudo isso a gente foi descobrindo aos poucos, assim, e não deu nada errado. Muito bom que não. Você vai aprendendo no processo, né? Que você não tem. Quando você começa, talvez você não pense que eu preciso me preocupar com todas essas coisas, mas conforme vai de 80 para 600, para de repente 2, 3 mil pessoas, né? Sim. E quais são as barreiras que você encontra ou encontrava para conseguir fazer eventos na rua? Normalmente era vizinho principal. Sempre. O vizinho ligava para a polícia e a prefeitura também sempre foi um problema. Teve uma época que ficou um pouco mais fácil, a gente tinha pessoas que trabalhavam lá nas subprefeituras que eram mais abertas a esses eventos, até porque teve um grande boom, né, de eventos, a SP na Rua começou também. Mas os maiores problemas sempre foram a polícia, quer dizer, primeiro os vizinhos, depois a prefeitura e a polícia, né? Ou seja, é muito difícil fazer. Mas até hoje em dia tem pouquíssimos eventos. Eu lembro que quando trocou a administração, se não me engano, para o Kassab, ele passou todas as subprefeituras para policiais. E aí começou a ficar mais difícil. Agora não tem quase nada, não Tá difícil sair autorização. E a gente que trabalha com eventos lida com muitos imprevistos. Qual foi o maior perrengue que você passou em uma festa? O maior perrengue foi na de 3 anos com o Pachanga Boys. É uma história longa, posso contar? Pode contar, porque a gente tem tempo. Foi assim, eu fiquei 6 meses negociando esse booking. E aí eu paguei uma fortuna, porque eles estavam no auge da carreira como Pachanga Boys, tocando nos maiores festivais do mundo inteiro. Lançaram, teve a Time, outros EPs que eles lançaram. E aí eu consegui fechar esse booking. E eles tocaram só em São Paulo e no Arung, eu lembro. Foi a única apresentação deles, as únicas no Brasil. Aí cheguei lá na montagem, na Trackers. Tava sabe aquelas mesas que são vários bastões? Eu esqueci o nome dela. Rack, como se fosse um rack, né? E aí tava montado aquele rack. Aí eu não gostava muito daquele rack porque eu sabia que ele não era muito seguro quando tinha muito peso. E aí os CDJs, eles estavam amarrados, eles estavam presos com uma fita crepe em volta da estrutura. Aí eu perguntei pro Dimitri, falei, Dimitri, o que é isso que você fez aqui? Ele, não, é que teve um dia que virou e caiu o CDJ, então eu tô me prevenindo e tal. Daí, beleza, ficou nisso, teve que ficar daquele jeito. E aí fui pra casa, voltei, aí eu levei eles pra comer no Veloso, que eles queriam ter ido lá. E aí quando a gente tava indo embora, o Reboledo, eu olhei pra ele, ele tava tomando pimenta, assim, Veloso, assim, tomando, colherada, assim, sabe? E aí, beleza, aí passou, tava na festa, quando foi meia-noite e pouco, o Axel mandou uma mensagem falando que se eu tinha visto meu inbox, porque o Reboledo tava passando mal. E eu não tinha visto, eu tava na festa já, ele tava pedindo remédio, que a barriga dele tava queimando. E aí, o resultado foi que ele chegou só na hora da gig, assim, meio passando mal. Então ele tocava uma track e ia pro banheiro. E voltava, e aí nisso começou a voltagem da Trackers, começou a não aguentar, o quadro de força não estava aguentando a voltagem da festa, que desligou um pouco do som de uma pista. Aí o pessoal veio me avisar, Tessuto, desligou ali, aí de repente, desligou outra caixa, desligou a pista inteira. Aí tá piscando a luz da Trackers, aí eu fui lá na pista, desligou o ventilador, e o Reboledo voando, assim, saindo. Aí de repente, o CDJ faz assim, puf, cai e vira ao contrário, assim, ó, de ponta cabeça, com eles tocando. Aí eles olharam pra mim, assim, com uma cara do tipo assim, sabe, que festa é essa que você tá tocando, sabe? que porra é essa? Aí, beleza, eles iam tocar 5 horas, e eles falaram, agora a gente só vai tocar 2. E aí eu tive que tirar os vinis, pra poder tirar o Durex do CDJ, pra botar o CDJ embaixo, e eles tocaram só com o CDJ. E aí... Depois continuou acabando a força aos poucos. Aí foi desligando um sub, uma caixa. Chegou a ficar só com um retorno ligado. Aí nessa hora eu falei, fui pro banheiro e me tranquei lá. Assim, fiquei uns 5, 10 minutos lá. E aí quando eu saí, uns amigos meus tinham dado um jeito lá e conseguido. Mas a pista a 2 não funcionou mais. Gente! O Pick and Swift ia tocar também. E foi isso, foi horrível. Gente, que doideira! A festa foi meio se apagando, desligando. Ai, na sua opinião, qual é a coisa que pode acontecer que é queima-filme de uma festa? Acho que som ruim. Som Primeiro ruim. de tudo, som ruim,
Tipo, caixa peidando. Caixa ruim. Tipo o que aconteceu do Pachanga Boys comigo. Mas o som já era da Trackers, né? Não tinha o que fazer ali. Bom, a gente tá no meio de uma pandemia. Como é que foi ficar todos esses meses em casa? Acho que você nunca ficou tanto tempo sem tocar, né, Tessu? Não, fiquei muitas vezes. Nossa, já tô... Nem sei mais como que é a rotina. Já quando tem que me arrumar pra tocar, já tá tudo mais devagar, sabe? Antes não. Tipo, eu me arrumava pra ir pro aeroporto, assim, 20 minutos antes. Chegava no aeroporto sempre, né? Assim, na hora que começava o embarque. Sabe, tipo, esses dias eu fui fazer a mala pra ir tocar. Eu falei, gente, eu não sei. Mas antes eu deixava já meio prontinha, assim, umas coisinhas. Eu não sei mais fazer mala. Eu também deixava. E foi difícil, né? Ficar em casa, sem trabalhar, sem saber o que ia acontecer, enfim. Tá sendo bom voltar a tocar agora. Aos pouquinhos, né? E você já tá começando a visualizar alguma coisa, sei lá, pro meio do ano que vem? Como é que você tá enxergando, assim, essa retomada? Eu tô esperando as notícias da vacina, assim. Eu tô meio que fazendo uma programação pro ano que vem, mas já esperando que tenha que ser adiada. Mas agora com a retomada a gente vai começar a fazer o bar, né, da Caps. Que então, aliás, gente, não vai, eu vou tocar no dia 14, eu tô sábado agora. Mas foi foi bem difícil, né? Você sabe, você também tem clube, também tocava todo fim de semana. Foi um choque, né, de repente, de construir uma carreira, investiu em um tempão da nossa vida, de repente... Putz, eu não sei nem o que eu posso ou não fazer agora, porque... eu fiquei pensando, gente, as pessoas vão esquecer de mim, ou não vão nem lembrar. Que bobagem, né? Você também estava numa crescente na sua carreira, estava tocando pelo Brasil inteiro. Que núcleos de festas, assim, que coisas legais que você viu acontecendo pelo Brasil? Tem o trabalho de... outros núcleos que você se identifica, que você reconheceria que está fazendo um trabalho legal? Sim, eu fui tocar na Covil, em Curitiba, foi muito legal. Eu nunca fui, festa gente, eu conheço a Pup Killer, mas eu nunca fui tocar lá. Agora tem a Pup Schiffler também, que é o Pedro também. É o Pedro? Que eu gostei bastante, de tocar também no Maranhão, em São Luís, na Festa Meludo. Também gostei bastante de tocar numa festa no Rio de Janeiro, do lado da Celina, meu nome é que vergonha, não lembro o nome da festa. Qual que é? Não lembro. Era uma festa nova, tinha acabado de começar, que a Gabi tava lá também. Eu acho que tem várias cenas no Brasil inteiro, né? O pessoal, eu não toquei na 1010, mas eu tenho acompanhado o trabalho deles também. Legal. É bem legal. Porque antes a coisa ficava muito no sul e no sudeste, né? E agora a coisa começou a dar uma... Tipo, poder tocar em São Luís do Maranhão, ou... sei lá, em Palmas, ou... né? É muito bom isso. E quando você não tá fazendo a sua festa, você gosta de ir em outras festas? Ou o que você gosta de fazer? Então, ultimamente eu não tava conseguindo fazer nada, né? Agora só cuidando dos gatos e cozinhando. Mas antes também, quando eu tava tocando todo fim de semana, durante muitos anos já seguidos, praticamente, não dá pra fazer muita coisa, né? Você trabalha durante a semana, fim de semana você viaja. Aí quando não tocava, eu queria fazer tudo menos ir pra festa. Também. Queria ficar em casa. Viajar, ir pra cá, e ficar em casa, fazer alguma outra coisa. E que conselho você daria pra você mesmo quando você tava começando, se você pudesse voltar atrás? O conselho seria pra quando eu ganhasse dinheiro pra eu gastar melhor, ele guardar. Que não ia ser sempre assim. A festa ia legalizar. Mas acho que eu também... e tem uma coisa também, acho que a principal é quando surgiu o Bitcoin, eu não quis comprar os Bitcoins. Você não quis comprar? Eu pensei em comprar logo que surgiu, acho que era R$2, sei lá, era muito barato. E eu não comprei, aí esses dias eu recebi um e-mail falando assim, hoje o Bitcoin vale 70 mil. Daí fiquei muito triste, assim, pensando se eu tivesse comprado 50 Bitcoins, hoje eu estaria milionário. Estaria tranquilo. Chegou a hora do mix de perguntas e meu convidado tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Você tá pronto? Tô. A parte mais difícil de uma montação é? Maquiagem. É a maquiagem? Mas quem escolhe os seus looks? Eu dou uma ideia pro Honda normalmente e aí ele desenvolve, mas a Ronalda completa com acessórios, o Dário faz maquiagem, peruca.
E já teve alguma gig que você pensou, putz, tá super desconfortável, tem que me desmontar porque não tá rolando? Já. Já umas peças de vinil sem forro, sabe? Nossa, todo grudando, suando. Você tira a roupa depois, no dia seguinte em casa, você já tá cheio de marcas, bolinha assim, vermelha. E de irritação na pele. E tipo, ir ao banheiro não rola, gente, com roupa de vinil. Já rasguei muita roupa, já. O meu primeiro CD foi... Foi do Raça Negra. O segundo da Madonna. Bom, da Madonna tudo bem. Ai. Mas você ouve Raça Negra até hoje? Você gosta? Não ouço mais. Não? Não. Eu ouço de vez em quando assim no YouTube, uma música ou outra. Tipo, durante a pandemia, assim, o que você gostou de ficar ouvindo? Eu ouvi bastante hip hop, bastante música pop também. Eu também ouvi bastante. Bastante música clássica, tudo menos música eletrônica. Eu só vi uma música bem cafona e romântica só. Uma verdade sobre mim na Caps Lock. Preocupado. Só preocupado. E trabalhando, né? Porque as pessoas acham que você tá sempre se divertindo, mas tá ali, ocupado com... Já foi com... tempo de ficar se divertindo só. No começo, você se... Divertia muito. Demais até. E aí, você depois colocou uma pessoa pra cuidar de tudo, assim, na festa. Ou eu você meio que fica não ali fazia... no radinho? Não, hoje em dia eu fico com rádio, mas eu já tive essa fase de não fazer nada na festa. Só ir na montagem, dar uma olhada e resolver uma coisa ou outra, mas ficar mais recebendo as pessoas e monitorando tudo, não tem nenhuma função operacional hoje em ali. dia não faço mais isso. Então foi isso, Tessuto. Obrigada por ter Lili. topado o convite. Adorei te ver, te falar com você e conhecer ótimo. um pouco mais da história da festa. Combinado. Obrigado, então, pelo convite. Obrigado, pessoal, também. E é isso. E até logo, né? Até sábado. Êêêê! Obrigado.